Temos feito da nossa casa a casa de Deus. E nós queremos aproveitar essa oportunidade. Na verdade, tem uma mensagem que eu estou querendo pregar ela há alguns dias, mas na verdade ela não foi liberada. Eu pensei que ia pregar ela hoje, de tantas outras mensagens. Quando foi agora há pouco, eu estava já pronto para, só recapitulando em Apocalipse 22, e aí de repente a minha Bíblia se abre e a mensagem está ali, em Gênesis, do extremo ao outro. E para mim era essa mensagem de Apocalipse, ou que está em Apocalipse, né? E de repente veio essa outra, está em Gênesis. Então nós vamos obedecer, né? Diz que obedecer é melhor. Então, não que Deus não aceite, não queira sacrifícios, porque a nossa vida em Deus é uma vida de sacrifício, né? E eu aproveitei que nós estamos gravando essa mensagem no nosso YouTube. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 35. Está dando programado, de repente, aí na hora ele surgiu e para a gente compartilhar essa Gênesis 35. Essa mensagem já faz um tempo que eu peguei ela em alguns lugares, em algumas igrejas. É uma mensagem muito forte, fala de família, mas também fala de altar. E tem tudo a ver com hoje. Hoje a gente vai fazer a nossa ceia aqui, porque a ceia é um privilégio, a ceia é uma renovação. A ceia é um momento de dizer assim, eu quero continuar servindo a Deus. Tem alguns irmãos que mandaram mensagem que não puderam estar aqui conosco. Um irmão, uma família aí que o pedreiro resolveu ir ontem para terminar o serviço do muro. O cara está 15 dias lá de fora. E 6h30 estava lá ainda. Mandou a foto da demolição lá do muro, lá arrumando. E aproveitar para resolver alguns problemas em casa, né? Da construção. Já tem uns dias que eles estão mexendo nisso. E aí não deu tempo de chegar a tempo do culto, porque tem que aproveitar o pedreiro, né? E como ele trabalha amanhã, então foi no final da semana para unir o útil ao agradável, né? Gênesis 35, versículo 1, olha o que diz aí. Sabe? Disse Deus a Jacó. Quem falou com Jacó? Deus. Olha o que Deus diz, então. Levanta-te, sobe a Betel e faz ali um altar. A quem? Não é qualquer pessoa. Tem Bíblia aqui, ó. Vocês que gostam de ler a Bíblia, tem que andar com a Bíblia, né? Mas nós temos umas Bíblias, tem que deixar a Bíblia aqui no ponto aqui. Olha o que ele diz. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Versículo 2. Então disse Jacó para quem? Jacó para quem? E a todos os que com ele estavam. E o que ele disse? Tirai fora, lançai fora os deuses, não é isso?
Os deuses estranhos. Que há no vosso meio. E o que mais? E mudai as vossas. Meu Deus. Quais são os deuses que nós temos que jogar fora da nossa vida? Como estão nossas vestes? Não estou falando de vestimenta de vestido, de camisa, mas as vestes espirituais, do caráter. E aí ele continua dizendo assim: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha e me acompanhou no caminho por onde tenho andado, por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Outra versão diz: e ele enterrou ali no pé daquela árvore. Ele enterrou ali, escondeu, ele enterrou, cavou um buraco e sepultou ali aqueles deuses. E tendo eles, versículo 5, e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. E aí, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Você só vai entender quando eu explicar essa mensagem. Por que ele diz aqui que o terror do Senhor invadiu as cidades? Versículo 6. Assim chegou Jacó à luz, chamado Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali, o quê? E ao lugar chamou? Porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Amém? Bem, vamos dar uma pausazinha aí. Até aqui, nesse versículo 7. Para nós refletirmos nessa história, né? Nessa palavra, nesse contexto. Para nós entendermos esse texto que nós lemos, precisamos voltar um pouco atrás na Bíblia, na história de Jacó. E vamos voltar onde? Lá no capítulo 27, vamos lá? No versículo 27. Já olhamos, podemos usar entendimento? Então vamos lá. Capítulo 27? Capítulo 27. Encontraram aí? Olha o versículo 27 do capítulo 27. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se o Senhor ser Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado os que te abençoar. Esse texto agora fala da bênção de Isaac a Jacó. Quando lá atrás, Esaú, nas suas caças, nas suas andanças, ou no seu trabalho, ele estava com fome. E Jacó era um cara muito esperto.
Então o que ele faz? Ele faz ali uma lentilha, uma sopa, um guisado, um caldo. E estava muito cheirosa, a ponto de Esaú chegar e eles se encontrarem. E ele vender a primogenitura, trocar por aquele prato de comida. E Esaú, ele exagerou. Diga, exagerou. Quantas vezes nós temos exagerado? Esaú disse assim, ó, de que me adianta ter a primogenitura se eu vou morrer de fome? Mas ele ia morrer de fome. Ele estava ali, no máximo um dia de casa. Mas, no seu exagero, na sua falta de valorizar aquilo que e deve ter o nosso respeito, o nosso valor, que são as bênçãos de Deus, nós preferimos as coisas que o mundo ou que as pessoas estão nos oferecendo do que as coisas que Deus nos oferece. E ali nós conhecemos a história, eles trocam a primogenitura pelo prato de lentilha, ele vai, chega a hora de Isaac está perto de partir e manda chamar, manda Esaú preparar o guisado, a sopa, a comida, como ele gostava e ele sabia fazer. A mãe de Jacó sabia, ouvindo a história, chama Jacó e prepara Jacó para passar por Esaú e leva um prato de comida para o pai, enquanto Esaú está lá caçando, matando, e enquanto ele está preparando, a mãe já estava tudo pronto. Por isso que eu sempre digo assim, ó, mãe e pai não podem ter filho predileto, porque você prejudica os outros. E quando eu falo isso, eu falo assim, quando eu era pequeno, ou bem adolescente, eu achava que eu era adotado. Né? Pela criação dos meus pais, né? E, enfim. E aí depois a gente vai entendendo, vai compreendendo como era a criação lá atrás. E isso criou entre eles uma rixa entre os irmãos, uma disputa entre os irmãos. Né? E a mãe, Jacó, era o filhinho da mamãe. Esaú era o filhinho do papai. Apesar de ser gêmeos, ter nascido ali um do lado do outro, né? Mas um tinha mais preferência por um. O Jacó era o segundo, então não era o primogênito. O primogênito era Esaú, então o pai primava pelo primogênito, porque era o herdeiro de tudo. Era o que ia comandar a família, os negócios da família. E isso criou esse problema. E Jacó, sagaz, ouvindo a mãe, enganou o pai. Quando o Esaú chega com a comida, o pai disse, eu não tenho mais bênção para ti. Eu já te abençoei. Não, pai, não fui eu. Ele disse, então teu irmão Jacó me enganou. Coliado com a mãe. E o que ele diz? E ele implora para o pai dele. Depois você vê a história. O pai dele abençoar ele. E quando ele implora para o pai abençoar ele, a única bênção que sobrou foi a bênção de ser servo de Jacó. Tu servirá o teu irmão. Tu serás servo do teu irmão. E quanto a Jacó, está aqui a bênção. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero ir para frente. Aqui no texto, aqui fala da... Só para nós entendermos onde vamos chegar. Jacó foge. Tudo isso, Esaú tenta matar Jacó e a mãe pega o Jacó para não morrer, não deu o filho matando o outro, manda Jacó ir para a casa do seu irmão em Padan-Aram, chamado Labão, chega lá e procura ele e se identificar com o filho dela. E ele vai. E antes de chegar na casa do seu tio, que depois se tornou patrão e sogro, ele encosta ali a cabeceira com uma pedra, faz de travesseiro, ele deita ali e dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho. E nesse sonho que Jacó teve, ele tem uma visão. Ali havia uma escada que ligava onde ele estava na terra ao céu. E ali havia anjos subindo e descendo aquelas escadas. E ele deitado no chão e havia um homem ali do lado dele em pé. E quando ele acorda, está
no capítulo 28 de Gênesis, no capítulo próximo aqui. Quando ele acorda, aqui ó, vamos ler aqui. Versículo 13 diz assim, ó. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Lembra que nós lemos agora há pouco lá? Que todos iriam servir a ele. E ele seria grande, que ele seria abençoado aonde ele estivesse. Aí Deus aqui, em sonho, fala para ele: essa terra que você está deitado agora eu vou te dar. Por herança a ti e a tua descendência. Aí ele fala: tua descendência será como o pó da terra. Enquanto ele está aqui dormindo, tendo esses sonhos, ele desperta. No versículo 16 diz que ele despertou do sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Diferente de nós. Deus está aqui neste lugar, sim ou não? Sim. E o melhor, nós estamos sabendo. Amém. Quantas vezes estamos fazendo coisas que achamos que Deus não está conosco hoje em cada situação? Jacó estava fugindo, sendo ameaçado de morte. Parece que achou que ia dar certo, deu tudo errado, porque quando ele foge de casa, o irmão quer matar ele está angustiado, sim ou não? Briga dentro de casa. A mãe, pelo predileto, criou uma divisão entre os irmãos. Nunca ensinou que os dois iriam crescer. Um seria o senhor da casa no lugar do pai. Mas não soube educar os filhos como filhos. E agora ele está angustiado, Jacó. Com medo de morrer. Sem nada. E aqui ele diz: no dia da minha angústia, nós vemos no início, lá, capítulo 35. E aqui Jacó, ele diz: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou aquela pedra que havia posto no travesseiro e ergueu como coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Lá no capítulo 35, nós vemos que ele chamou, quando ele volta para cá, ele chama de El Betel. O que ele quer dizer? Casa, El é Deus. Betel é a casa de Deus. Ele entendeu que ali era a casa de Deus. Você vai entender. Porque ele volta, quando ele volta, ele chama El Betel. Aqui ele chama de Betel. Onde Deus se revelou a ele. E ali Jacó faz um voto de servir a Deus. Ele pede coisas mínimas. Ele pede o básico do básico. Ele diz: o Senhor me deu o básico do necessário, o Senhor vai ser meu Deus, e eu. Aqui Jacó ele faz um reconhecimento. De tudo que eu fizer a partir de hoje, foi o Senhor que deu. Eu não tenho nada. E de tudo que o Senhor me der, de tudo que eu tiver, eu vou devolver o dízimo. Está aqui no capítulo 28, no versículo 22. Então ele faz de Deus o Senhor dele e ele reconhece que tudo que ele tinha, ele não tinha mais nada. Nem família, nem casa de pai, nem de mãe, nem irmão gêmeo ele tinha mais. Perdeu tudo. E ele não sabia o que esperava ele pela frente. Mas ele faz ali um voto, reconhecendo Deus. Preste bem atenção. E Jacó ele segue o seu caminho. Jacó aqui ele é movido por uma experiência. Ele toma pedra, faz travesseiro, chamou de casa de Deus. Vamos avançar 30 anos ou 20 anos à frente da vida de Jacó. Jacó tem uma necessidade, diga necessidade. Necessidade. De voltar a esse lugar. Não precisava gerar uma necessidade como aqui foi gerada. Ele poderia ter evitado isso. Tem coisas, sabe, irmãos, que a gente pode evitar na vida da gente, na nossa família. Tragédia, a gente pode evitar certas tragédias.
a gente pode evitar certas situações na vida da gente, na família da gente. Jacó, ele volta ao lugar da promessa, porque ele se esqueceu. Não se esqueça para o que Deus lhe chamou, aonde Deus tem lhe colocado. No versículo 1 do capítulo 35, nós lemos o quê? Deus disse a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão. No dia da angústia de que tu fugia do teu irmão. Foi nesse lugar que Jacó se encontrou com Deus. Deus se manifesta, Deus se revela a ele. Há muita gente hoje que sabe menos de Deus do que o próprio Jacó. Ou sabe menos de Deus do que no dia que ele aceitou Jesus. No dia da sua salvação, no dia do seu encontro com Deus. E o que aconteceu? Muitos, no decorrer da sua vida espiritual, ministerial, se esquecem das experiências espirituais que teve com Deus. Quantas experiências já teve com Deus? Experiência assim de presença, de manifestação, de um milagre, de um mover, de você orar e de repente, Deus respondeu. Pensa aí. Pensa. Jacó se encontra com Deus aqui em Betel. Teve uma experiência fantástica, extraordinária. Meu Deus. Mas chega um momento na vida dele que 20 anos depois ele esquece. Ou praticamente quase 30 anos ele esquece. Desse momento. Sabe, no dia da angústia. Deus ouviu, Deus respondeu. Ele fez ali uma aliança com Deus. Ele fez ali um voto. O voto é aliança, é pacto, é compromisso. Ele fez um altar, ele levantou um altar. E depois disso, nunca mais Jacó levanta altar. Nunca mais. Tem quanto tempo que você não levanta um altar na sua casa, na sua vida? De verdade, de sacrifício, de adoração, de prostrar, de sentir a presença poderosa de Deus. Aquela presença. Tem quanto tempo? Quando ele estava com medo, correndo, fugindo, Deus se encontra com ele. Entenda, ele não estava fugindo para encontrar com Deus, ele estava fugindo para não morrer com o seu irmão. Mas Deus vai lá e aparece para ele. Por quê? Por que Deus apareceu a Jacó? Se ele não estava procurando Deus. Por causa do seu pai. Por causa do seu pai e por causa do seu avô. Melhor, por causa da aliança que Abraão havia feito com Deus. E Deus com Abraão. Por causa da aliança renovada em Isaac. Havia uma aliança de genealogia. E essa aliança Deus queria cumprir na descendência de Isaac. E quem foi que, mesmo erradamente, mas quem quis pegar a bênção, que lutou por ela, que valorizou ela, quem conquistou ela é outra coisa. Por mais que ele tenha enganado o seu pai, era já dele a primogenitura. Não precisa nem lhe enganar. Sabe qual é o problema de muita gente? É não ser sincero com seus pais, com seus pastores, com seus líderes. Querem enganar, ficar na mentira, no engano. Por que ele não chegou para o seu pai e disse: pai, eu fiz um acordo com Esaú. Esaú acabou de me vender a primogenitura. Então, quando o Senhor for abençoar, não é mais dele, é minha. Eu comprei e paguei. Ponto. Mas Jacó era um cara de mentira, de engano, de um caráter deturpado. Ficava ali sempre debaixo da asa da mamãe. Qualquer coisa, não, minha mãe vai me proteger. Não, minha mãe vai agir. Agiu de maneira errada. Quantos são as mães e os pais que agem errado? Encobertando os erros dos filhos, as mentiras dos filhos. Eles poderiam ter evitado tudo isso. E mais o que eu vou falar aqui agora. Se tão somente tivesse sido sincero com Isaac. Mas a aliança não podia, já estava faltando ela. Então, com essa busca de Jacó,
Quando ele dormia, Deus precisava renovar. E Deus viu em Jacó que ele tinha esse coração de restauração. Muitos de nós, hoje, precisamos voltar a Betel. Voltar ao lugar da aliança, o momento da comunhão, da presença do Espírito Santo. Voltar a conhecer o Senhor de verdade. Betel é o lugar onde a gente volta para se encontrar com Deus, ter uma experiência fantástica, extraordinária com Deus. Amém? Amém. Betel é lugar de afirmação. Deus leva Jacó a se lembrar do voto. Lembrar-se do voto que você fez na noite em que foi salvo. O que você prometeu. Sabe, muitos que se casam se esquecem do voto que fazem no altar. Nós se esquecemos da aliança que fazemos no altar. Se esquecemos da aliança que fazemos no altar do Senhor com o Senhor. É com Deus. Jacó se esqueceu. Capítulo 28, versículo 20 diz: Jacó fez um voto. Ou seja, fez uma aliança. E o que ele disse? Se Deus... Olha aí, versículo 28. Capítulo 28, versículo 20. Abre aí. Gênesis 28, 20. Olha o que Jacó diz aí. Acharam? Leia aí. Pode ler. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que me vendo, e me der pão para comer e roupa para vestir. Olha o que ele pede. Mas antes de ele pedir, ele faz um voto. O que é voto? É pacto, é aliança. Nós precisamos voltar a reafirmar a nossa aliança, o nosso voto com Deus. Não é para nós ficarmos questionando a nossa salvação, mas é para nós afirmarmos a graça de Deus em nossa vida. Graça, favor não merecido. Precisamos reafirmar e afirmar todos os dias, para nós não nos esquecermos. Nós precisamos voltar a afirmar que Deus, Ele é o nosso Deus. Amém? Amém? Diga assim: Betel é lugar de altar. É lugar de altar. Diga assim: altar é lugar lugar de entrega, de sacrifício, de choro. Altar é lugar de entregar-se. E não tem como se entregar pela verdade. Não adianta querer ser santo aqui e profano lá fora. Não adianta querer ser sincero na frente e falso por trás. Elogiar a pessoa para a pessoa e falar mal da pessoa para as outras pessoas. Nós temos que ser o que nós somos. Isso é uma pessoa de aliança. É esse tipo de pessoa que Deus está procurando. Foi isso que Deus viu que Jacó podia ser. E foi isso que Deus fez a Jacó. Chama ele para viver esse tempo. Jacó havia fugido de Betel. E Jacó se estabelece entre os povos pagãos. E agora ele está colhendo dividendos. Para você compreender um pouco mais dessa história, vamos lá para o capítulo 34? Porque aqui é o grosso do negócio. Você que tem família, você tem que pensar nessa história. Para você pensar na sua família. Capítulo 34. Volta aí. O versículo 1 diz assim: ora, Diná, filha de Lia, dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Ora, Diná, filha que Lia dera a luz a Jacó,
Saiu para ver as filhas da terra. Versículo 2. Viu-a Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Amém? Agora preste atenção no que continua esse versículo. E tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Pense comigo, qual é a maior humilhação para uma moça de família? O que é isso? Noutra versão diz assim: que Siquém a possuiu à força. Entendeu a palavra? O que isso quer dizer? Um homem possui uma mulher à força. Na nossa linguagem, nas nossas leis do país, é a estuprou, a violentou, tirou-lhe a honra, a dignidade, a alegria. Agora imagine isso há mais de 1000 anos atrás, há mais de 500, né? Mais ou menos 700, 800, não sei quantos anos atrás. Agora preste atenção no que eu vou contar para você entender isso aqui. Jacó, no capítulo 28, nós lemos, capítulo 27, ele sai da casa do seu pai. Capítulo 28, ele tem encontro com Deus, faz um voto com Deus. Amém? Daqui em diante, aí o que ele vai para chegar aqui, para te cortar tempo? Ele encontra a sua Raquel, sua prima, num tanque servindo água, num poço servindo água para os seus animais. Ele se identifica e ela a leva ao seu pai. E ali, quando ele viu ela viu ele, se apaixonou. Descobre que são primos, ele dá guarida, descobre o seu sobrinho, ele dá guarida e começa a trabalhar para Labão. Quando ele está trabalhando, ele pede a Raquel em casamento, casa com Lia, depois casa com Raquel, com essa história. Ele fica ali 20 anos trabalhando para Labão. Depois disso, levou um tempo para esse casamento acontecer, por isso que algumas histórias hoje falam 30 anos que ele voltou. E nesse período, nesse processo, Jacó estava ali preparando, servindo, e Deus era com ele. Deus honrava, tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele tocava dava certo. Agora preste atenção. 20 anos se passaram, ele te chama Labão e diz: olha, estou te servindo há 20 anos, eu preciso voltar para a casa do meu pai, para a minha mãe, eu preciso voltar. E Labão disse assim para ele: olha só. Nossa, eu vivi isso já, eu vou falar para vocês. Labão chega para Jacó e diz assim: me diz o teu salário. Labão diz para ele assim: eu tenho sido abençoado, o teu Deus tem me abençoado por tua causa. Pensa nisso, filho. Faz o teu salário que eu vou te pagar para tu não sair. Eu já morei em casa aqui, dono de casa fez isso. Diz: o que você quer que eu mande arrumar aqui para você não sair da casa? O patrão diz assim: diz o teu salário para tu não sair. Tu não vai, não foi só um. Foi vários lugares e casas. Nossa, gente, isso é... Jacó, então ele... Como foi que Jacó saiu de casa? Você lembra? Fugiu. Tem coisa que persegue a gente, tem que quebrar esse ciclo. Lá, aí ele não é liberado. O que acontece? Ele aproveita uma saída do seu sogro para longe. Ele chama as mulheres e os servos e ele faz o quê? Arruma que nós vamos embora, enquanto teu pai está fora. E saiu fugido de casa do seu sogro também. Quando ele foge, um servo corre, vai até Labão e diz: Jacó foi embora com as tuas filhas e netos e tudo que ele tinha. Ele veio furioso para matar Jacó. Ele pensou: Labão, vou matar Jacó, trago minhas filhas, meus netos de volta, e tudo que é de Jacó possa ser meu. Só que quando... Sabe, um homem de aliança é um que Deus protege. Diga, um homem de aliança é protegido por Deus. No meio do caminho, só estou encurtando aqui a história, se você quiser ler, você pode ler depois. No meio do caminho, capítulo 32, Deus aparece para Labão e diz assim para ele: tu vais se encontrar com Jacó, mas não toca nele. Não toca em Manaim. Em Manaim, Jacó para descansar. Labão veio. E Deus revela isso a Jacó. Sabe por que ele
está vivo Jacó. Porque eu falei para ele, não toque em Jacó. E ele disse, eu sei por que tu não vai me tocar em mim, porque o meu Deus não deixou tu me tocar. E ali eles fazem as pazes, fazem a aliança, ele quebra toda a maldição de fugimento, de fugir, sem fugir. Só que Jacó, quando sai da casa de Labão, aqui está o erro de Jacó. Porque ele saiu da casa de Labão, ele tinha que ir para Betel, levar a família dele e apresentar a Deus ali o seu voto, os dízimos, a oferta, a sua família, tudo que Deus havia dado aqui, ó. O Senhor me deu aqui, e aqui está no teu altar. Não. Só que ao invés de Jacó ir para Betel, quando Jacó sai da casa de seu sogro, ele sai para o caminho contrário. E ele segue o caminho. Ele passa por Manaim. De Manaim ele vai para o Val do Jaboque. No Val do Jaboque ele tem um encontro com o anjo. Ele luta com o anjo, achando que o anjo era inimigo dele. Manda sua família atravessar e fica sozinho. E luta com o anjo aquela noite toda. E ele atravessa depois que descobre e o anjo abençoa. Ao invés de ele ali, que ele lutou e descobriu que aquele era o anjo, quando o anjo machuca ele, e ele diz, eu não te solto enquanto não me abençoar. Ele teve a oportunidade de pegar sua família e ir para Betel mais uma vez. A primeira vez que saiu da casa de Jacó, de Labão, ir para Betel, ele não foi. E Manaim, então Deus deu um livramento de morte, e o seu sogro lhe abençoou para ele ir à sua viagem. Ele podia dizer, rapaz, eu tenho um voto com Deus, eu tenho que voltar para Betel para agradecer a Deus. Ele segue o caminho. Segunda oportunidade. Na terceira, é no Val do Jaboque, que ele tem o Peniel, o encontro dele com Deus. Ele podia ali, quando ele viu que os seus irmãos vinham contra o seu irmão, ele teria ido para Betel, não. Ele segue o caminho e vai para onde? Para a terra dos Amonitas. Aqui está o terceiro, quarto e maior erro na vida de Jacó. Quando ele chega na terra dos Amonitas, na terra de Amon, uma terra boa, fértil, tudo aqui era de boa, ele monta acampamento. Ali era lugar de passagem. Entenda, tem lugar que é lugar de passagem. Ali era passagem. Ele pousa e se estabelece. E ali ele colocou todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus em risco. Quase que ele estraga tudo que Abraão fez, tudo que Isaac havia feito e tudo que Deus havia trabalhado até ali na vida dele. Porque ali o que acontece? No capítulo 32, no capítulo 32, ele fez o quê? 34. Siquém, filho de Amon, vai lá, vê a filha de Jacó, Diná, menina bonita, bem apresentada, aproveita que ela está sozinha no meio da... Preste atenção, irmãos. Começou a descobrir o mundo dos amonitas, se envolver com o mundo, andar com pessoas que não era para andar, se relacionar com as amizades vamos fazer com a nossa linguagem hoje, da faculdade, do colégio, do trabalho, do mundo. Começou a andar. E nessas andanças, ela foi violentada, iludida, e foi violentada pelo príncipe daquela terra. E aí ele era violento. Ela volta para casa destroçada, arrasada, destruída, acabada. Os seus sonhos, os seus planos, tudo jogado por água abaixo. E ali ela chega em casa e relata dos seus pais. Jacó ficou desesperado. Só que houve um negócio aqui. Siquém, de fato, se apaixonou por Diná. Siquém, de fato, começou a gostar dela. E Siquém chega para o seu pai, Amon, e disse, pai, eu sei que eu fiz uma coisa errada, mas eu queria pedir para o senhor. E lá na casa de Jacó, eu quero casar com a filha dele. Eu fiz o mal, quero consertar o mal. Só que era bastante. Só que Jacó tinha os filhos. Meu Deus. E aqui a história diz assim, que Jacó espera os filhos chegar em casa do Davi, reúne toda a família
e diz: hoje aconteceu uma tragédia na nossa casa. E conta para eles, para os filhos, para os irmãos. Embora sejam filhos de mulheres diferentes, mas eles tinham um vínculo familiar muito forte. E então, eles se revoltam, mas chorar. A família virou em pranto, revolta. Só que, se quem vai com o pai à casa de Jacó e disse: Jacó, eu quero falar contigo. Jacó os recebe e disse: eu quero consertar o erro. Quero pedir perdão do que eu fiz, eu quero casar com a sua filha. Sagazmente, os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, viram uma oportunidade para o mal. Cuidado com as oportunidades para o mal. Isso pode arruinar a nossa vida e o projeto que Deus tem, não só para nós, mas para a nossa família. E uma coisa que eu aprendi há muitos anos, que o pecado de um homem nunca afeta ele sozinho. Qual foi o pecado de Jacó? Até aqui, não ter voltado para Betel, para apresentar sua família, apresentar os seus filhos, para apresentar sua família, os seus servos, os empregados, para apresentar tudo que ele tinha ao Senhor. Ele não volta. Ele vai seguindo o seu rumo, o seu caminho. O que acontece? Essa tragédia. Os filhos de Jacó, aparentemente, disse: pai, é uma boa, mas tem um porém. E o Amon disse: o que é? Para que esse casamento aconteça, nós só vamos concordar se vocês, todos os homens da cidade, se circuncidarem. Porque vamos tornar uma família só agora. A família de Jacó com os amonitas. Seremos uma só família. E na nossa cultura cristã, que a gente chama hoje, né, tem que os homens têm que ser circuncidados. Só que aquilo era maligno. E eles, tudo bem. Eu digo os homens: não, tudo bom. Se é para o bem, vamos fazer. Então marcaram aquela cerimônia, todos os homens circuncidou. Sabe o que é? Pega o crepúsculo do peixe do homem, aquele corinho, corta e isso sangra. Hoje chamado de cirurgia da fimose. Isso sangra, que você não tem ideia. E no terceiro, agora imagina naquela época. Os homens sangraram tanto, ficaram tão fracos, tão debilitados. E diz a história que no terceiro dia que os homens estão lá, tudo deitados, recuperando, os filhos de Jacó. Aqui está a primeira desgraça. A filha violentada, desonrada. Segundo, tragédia. Os meninos, que são homens, todos armados, foram de madrugada. E na tenda de um por um matou todos os homens, inclusive Siquém. Mataram todos. Olha o que Jacó fez. Não levando a sua família a viver a aliança que ele tinha feito com Deus, porque ele esqueceu. Não te esqueças do voto que tu fizeste ao Senhor teu Deus, quando ele te apareceu aqui, quando ele te chamou. E aí o que acontece? Chega a história, Jacó se desespera. Jacó desesperado, porque os filhos chegam em casa, os filhos contaminados, porque eles estavam onde? Na terra dos amonitas, contaminados pelo mal, pela malignidade. E aí o que aconteceu? Jacó se desespera. Os filhos de Jacó não tinha intenção de deixar de nascer casado com ele. Cuidado com as más intenções do teu coração. Pode te levar à ruína, à destruição. Eles não oraram, eles não consultaram a Deus, até porque não estava na instrução deles. É sério. Isso é sério. Os filhos de Jacó não tinham essa intenção. E aí fizeram todo o trabalho de circuncisão.
E o que aconteceu? Eles estavam cheios de revolta. Quando eles matam os homens, quem é contra eles? Sabe quem? Os povos vizinhos. Porque o que eles fizeram foi uma covardia sem tamanho, sem precedente. Jacó entrou em pavor. E aí lembra de Deus e vai orar. É aqui que vem o capítulo 35, versículo 2. Quando Deus chama Jacó e diz para ele, ó, o versículo 1 diz, levanta, sobe para Betel, faz ali uma aliança, faz ali um altar ao Deus que te apareceu no dia que fugias da presença do teu irmão, ou seja, no dia da tua angústia. Está vendo? E para voltar para Betel requer duas coisas. Eu encerro falando isso. É muito forte isso. Meu Deus. Quais os deuses que estão no teu coração? Quais são as revoltas? O que você tem construído dentro de você? Que está levando você à ruína. E essa ruína você não vai só. Eu não vou só. Eu vou levar alguém comigo. E sabe quem é que vai comigo? Aqueles que eu mais amo, aqueles que deveriam proteger. Jacó, sem perceber, levou todo, presta atenção, todo um projeto de Deus. Porque os filhos de Jacó seriam o quê? As tribos de Israel. O que é para nós? Olha o projeto com outro futuro. Eu não sei qual é o projeto que Deus tem para mim no futuro, para vocês no futuro, mas Deus tem algo grande. E para isso temos que vigiar como igreja, como servo de Deus. Cuidado com a intenção do teu coração. A malignidade. E olha o que ele coloca aqui. Eles fingem concordar com o casamento. Cuidado com todo fingimento, falsidade, todo engano. Porque Satanás está aí trabalhando nele. Jacó desesperado. Então Jacó ora. Quer ver só? Vamos botar um pouquinho. Capítulo 34, versículo 25. Capítulo 34, versículo 25, só para a gente encerrar. Eu me falo desses dois pontos para a gente orar. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam-se mais forte a dor dos filhos de Jacó, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos, passando também a fio da espada Amor, e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Simeão, de Siquém, e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violentada ou violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, o que havia na cidade no campo. E todos os seus bens, e todos os seus meninos e as suas mulheres, levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Por causa do erro dos filhos. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Essa foi a resposta dos filhos do pai. Acharam que ia ficar de graça?
que nós somos otários? Nos fazer de besta? Desonrando nossa família, nosso sangue? Não. Aí aqui Jacó entra em desespero. E só restava uma coisa para Jacó: orar. Se voltar para Deus, ele se lembra. Veio a lembrança que ele orou e tudo que ele tinha. E aí vem o capítulo 35, versículo 1, quando ele diz: Deus fala, responde. Levanta-se e volta para Betel. Se Jacó tivesse ido para Betel, nada disso tinha acontecido. Mas aqui, olha, quem era Simeão e Levi? Hoje nós sabemos que são tribos de Israel. Mas se Deus não intervém aqui, tinha se perdido todo o projeto. Deus tem intervido na sua vida. Deus tem intervido na nossa vida, na nossa família. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Cada aliança. Ele tem um projeto para ti, é grande. E hoje, ele nos traz primeiro ao arrependimento. E ele diz: arrepende-te. Quando ele fala aqui, ó, lança fora os deuses estranhos. E no versículo 4, eles entregaram todos os deuses estranhos a Jacó. Tudo. E Jacó enterra eles. Amém? Primeira coisa, arrependimento. E hoje Deus nos chama para o arrependimento. O que você tem feito que Deus não tem se agradado? Que o inimigo tem se aproveitado? Segundo, altar ou Betel é lugar de garantia. Diga garantia. Arrepender é jogar fora, é abrir mão, é recomeçar. E não existe um lugar melhor para nós recomeçarmos a nossa vida com Deus, senão no altar da presença de Deus. Voltarmos a orar, voltarmos a falar com Deus, voltarmos a buscar Deus na nossa vida. Diga glória a Deus. Amém? E reedificar ali o altar, porque Betel é lugar de arrependimento. Deus fez um reparo. Deus fez um conserto. Jacó retorna e constrói um altar. E disse: é o Betel. Porque Deus lhe aparece quando ele fugiu. E o capítulo 35, versículo 9 diz aí, ó: vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez. O quê? O que diz aí o versículo 9? Outra vez, o quê? Outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Deixa Deus aparecer para você. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não então te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Diga glória a Deus. Deus quer te dar um nome de honra. Mudar a história. Construir uma nova história. Deus muda o nome de Jacó depois que ele voltou para Betel. Depois que nós voltarmos à presença de Deus, Deus vai mudar a história. Então, deixa eu você para orar.